Liberação da maconha não deve ser feita pelo STF, diz Pacheco. Presidente do Senado pautou o tema na casa depois de a corte retomar julgamento que pode liberar o porte da droga. O que será que... Eu estou curioso com a opinião de vocês. Vou passar o primeiro comentário para a Karina, né? Comecei com cada um, vou passar esse primeiro comentário para ela. Mas estou curioso com a opinião de vocês. O que vocês acham que é alguma sinalização? O Pacheco fala, isso aí não cabe a vocês. Vamos parar com isso aí, ó. Eu também estou vendo. Sei lá, eu sou presidente do Senado e o impeachment de vocês está na minha mão. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Será que ele está criando... ele está criando assim base para alguma coisa, ou eu estou sendo otimista demais? Karina Michelin. Ele está jogando para o que deve ser, né? Um debate no âmbito político. Então, ele acha que esse debate tem que ser no âmbito político junto com a sociedade brasileira. Que tá ok, é isso mesmo, né? Então, eu acho que... Eu sei que é isso, só que a minha dúvida é assim, ó, porque até agora muitas coisas que eles passaram por cima de coisas que deviam ser do legislativo foram ignoradas por ele, mas agora talvez... Essa é a minha pergunta, será que tem a ver com a atual conjuntura, né? Pressão internacional, Elon Musk, Congresso americano, agora me parece que aos poucos está todo mundo meio que tentando falar, eu também avisei aqui, eu não fui conivente o tempo todo, eu falei assim, isso não deve ser feito. Não faz sentido isso? Tu acha que tem alguma coisa a ver? Você acha que tem alguma coisa a ver, Karina? Eu acho que o Pacheco tem coisas mais importantes para fazer e pensar nesse momento, segundo ele, do que resolver essa discussão, ao meu ver. Não sei, eu acho que ele deve estar pensando em outras coisas, falar, não, agora resolver legalização ou não, porte da maconha ou não, vamos passar a bola para lá, que eu tenho aqui minha cabeça em outras coisas acontecendo. Então, ao meu ver, por isso que ele está agindo dessa forma. A questão, Paulo, o Pacheco, a gente sabe muito bem da atuação do Pacheco, que foi catastrófica, desde o início. Então, toda essa omissão do Pacheco e tudo isso que aconteceu, nós não podemos esquecer que nós estamos onde estamos graças a Rodrigo Pacheco, né? Graças à omissão do Senado, graças aos senadores que não deram a devida importância aos acontecimentos que estavam se desenvolvendo no país. Agora, a questão a pauta da droga é uma pauta política, isso não tenha dúvida, isso faz parte da agenda da esquerda, agenda esquerdista, progressista, radical. Eles têm isso dentro da agenda dele, que é a liberação do uso da droga, enfim, da descriminalização do usuário, né, que não tem que ser criminalizado por ser simplesmente um usuário, mas isso abre portas também para muitas outras coisas. A gente já está vendo o que acontece nos Estados Unidos, principalmente em estados considerados azuis, que são os democratas, liderados pelos democratas, que fizeram essa política da liberação. E o que aconteceu? O resultado é terrível. O resultado é terrível porque a quantidade de pessoas que não é só a maconha no âmbito da questão, se abre portas para outras drogas sintéticas, tá? Como o uso do fentanil, como o uso de opioides aí que estão sendo usados nos Estados Unidos e que são liberados nas ruas de Nova York, Filadélfia, São Francisco, Califórnia, né? Ali está todo mundo vendo essa pandemia, essa epidemia de drogas que está acontecendo. E com essa epidemia de drogas que acontece, isso também reflete no sistema de saúde. O sistema de saúde fica também completamente sufocado, porque a quantidade de overdoses que tem, sobretudo nos Estados Unidos, nós temos números que são preocupantes. Ali nos Estados Unidos, nós temos de 500 a quase 1.000 overdoses por dia, só de fentanil. Então, essa pauta, essa agenda, como o Pacheco aqui fala, que vai levar para o âmbito político, é claro que é política, porque essa é uma agenda da esquerda. É uma agenda da esquerda radical, progressista, enfim, socialista, que querem, de qualquer forma, fazer com que isso não seja mais crime. Cabe à sociedade civil, obviamente,
prestar atenção no que está acontecendo nos países que isso aconteceu, que isso foi liberado. Olhem nos países, olhem nos Estados Unidos, olhem o que está acontecendo lá, nesses estados que são dominados aí, que são gestidos, tem a gestão dos democratas, para você ver a falência humana e os dejetos humanos que estão ali nas ruas como depósito. E não precisa ir muito longe, né? Basta ir para São Paulo na Cracolândia e ver o que acontece. Agora, imagina isso no macro, em todo o Brasil, se isso se legaliza mesmo. Quando você chega em Nova York, por exemplo, hoje em dia, você desce no aeroporto, a primeira coisa que você sabe, quando você abre a porta do aeroporto de Nova York, o primeiro cheiro que vem para você é o cheiro da maconha. Porque a cidade inteira tem a nuvem da maconha em toda Nova York, porque é liberado. Você vê pessoas andando na rua fazendo baseado, você vê pessoas... É normal, só que aí você vê em volta o que se transformou a população. Você vê corpos que não têm nenhuma utilidade e são pessoas que estão ali abandonadas, drogadas, sem nenhuma assistência, sem nenhum nada. E aí o que faz o Canadá? O que faz a agenda? O que a agenda propõe? A agenda esquerdista, que liberam a droga, tudo, liberam a eutanásia. Falam, você não tá com depressão, não quer viver, tá com problema, tal, eutanásia. Então, são etapas que estão indo, e a liberação do uso das drogas é a primeira delas. Então, é para ficar atento, porque isso realmente é um âmbito político, essa agenda é política, tem que ficar atento. Obrigado, Karina. Eu passo o próximo comentário para o Cláudio Caivano. Obrigado, Paulo. Ela tem razão, né? A questão é política. Agora, para a gente falar especificamente do Pacheco, né? Eu preciso dizer assim, Pachecozinho, ora Pachecozão. A gente nunca sabe que tamanho que ele tem, né? Ele se apequena quando deveria ser Pachecozão, e aí fica pequenininho, né? Fazer o quê? Vira Pachecozinho. Olha só, ele está tentando, na verdade, ser o Múcio do Senado. Sabe o ministro da Defesa? Múcio? O conciliador. E sendo o conciliador, entendo eu, na política brasileira, você não vai tão longe. A visão política do Pacheco agora, e lembrem-se que quando um barco afunda, quando um navio, qualquer embarcação começa a afundar, os primeiros a pularem do barco são os ratos, né? Fica aí a dica para você entender onde se encontra o Pacheco, como diz Silas Malafaia. Ele está pulando do barco do governo, onde ele esteve até semana passada. Não estava votando pautas bomba, agora ele não só está dizendo isso contra o STF, como está pautando, né? E já disse que vai pautar pautas bomba. Uma delas são os penduricalhos do judiciário. Olha aí, hein? 82 bilhões pode ser o impacto. Vai chegar na mão dele hoje o PERSE, que são mais 15 bilhões. Liberaram lá na Câmara 5 bilhões de emenda. Então a coisa não está fácil. Para quem precisava de 50 bi até agosto para tentar chegar em 2025 com déficit zero, agora já está devendo aí, pelo menos, só tratando do PERSE e das emendas, 70. Eles já perceberam. Ele não tem como se sustentar, não tem como negociar, entenderam? Não tem como negociar com o Congresso. Então não tem conversa. Agora a conversa acabou. Zerou. E o Pacheco se reposicionando politicamente com a visão, não no retrovisor, mas no seu sucessor. Se ele continuasse com a política que ele estava travando ali com todo mundo, tentando bater de peito, nunca foi a cara dele, né? Mas estava tentando ali, com essa carinha de conciliador, levar em frente os seus projetos, apoiando o governo, ele já percebeu que não vai, agora ele adotou uma outra postura. Vocês vão ver aí nos próximos meses que essa conduta vai estar mais coesa, aí, mais harmoniosa, né? Mais coerente com essa mudança de visão política em Brasília. A gente tem que entender que o Congresso ele estava sendo atacado e, obviamente, tendo que se defender por duas frentes. O governo, ou seja, o Poder Executivo, e o Judiciário, né? O Poder Judiciário, o STF. Agora, os dois estão fracassando, estão perdendo força. E qualquer hiena percebe, a léguas de distância, o cheiro de sangue. Obrigado, Caivano. Eu passo o último comentário dessa terceira pauta para o Paulo Antônio Papini. Bom, vamos lá, né? Sobre a fala do Pacheco,
Eu acho que a frase que mais se adequa é assim: até o relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. O Pacheco falou que para descriminalizar, isso é, tornar lícito, tem que ser, é um ato do legislativo. Ó, que tornar lícito significa colocar na lei, né? Então, a própria etimologia da palavra tornar lícito já atribui ao legislativo, não é do judiciário. Essa questão não deve ser afetar o judiciário. O judiciário só vai julgar, olha, é traficante, não é? Tem antecedente bom, não tem, etc. Que pena ter que pegar. Agora, o que eu vejo de grave nisso tudo é que existe uma agenda, como a Karina falou, para emburrecer a população, porque gente com mínimo, com 90 pontos de QI já não vota mais da esquerda. Então, você tem que ter uma agenda para emburrecer a população através da educação e depois anestesiá-la com Big Brother, essas porcarias todas, e, além disso, com maconha, com drogas em geral. O pessoal da esquerda adora falar o seguinte: não, mas e o álcool? Né? Sempre o maconheiro fala: e o álcool? E a bebida alcoólica, que é uma droga liberada? Meus amigos, com certeza, algumas pessoas que estão aqui já devem ter visto, ou na família, ou com amigos, parentes que foram viciados em álcool e parentes ou amigos que foram viciados, que usaram por 10 anos maconha, por exemplo. Um maconheiro, alguém que ficou 10 anos continuamente usando maconha, vai ficar com o cérebro sequelado até o fim da vida. E eu já conheci vários alcoólatras, ex-alcoólatra não, né? Porque o alcoólatra é sempre alcoólatra. O termo correto é o alcoólatra em remissão. O alcoólatra em remissão, depois de um certo tempo que ele larga o álcool, ele volta a ser uma pessoa produtiva à sociedade. Isso é um fato. O Caivano, o pai dele é médico, tem vários médicos da família dele, eu tenho clientes meus que são médicos, assim, eu não estou nem falando apenas do convívio de amigos que se perderam para a droga ou não, estou falando assim, literatura médica mesmo. Mas a ideia da esquerda é exatamente essa, é destruir a sociedade, drogar as pessoas, deixar as pessoas confusas, se são homens, se é homem, se é mulher, se é geladeira, se é liquidificador. É criar o caos completo, liberar, inclusive, a esquerda tem projeto para liberar o incesto, para liberar o casamento incestuoso. Quer dizer, a ideia deles é tornar a sociedade um caos, para que aí eles possam governar. E a questão, Paulo, a palavra que eu uso sempre é sedar a população, deixar ela no estado sedativo. Torpor, ou seja, né? Porque é muito mais fácil as pessoas... E tem até um texto do Aldous Huxley, se eu não me engano, que ele fala isso, que as pessoas o novo mundo, né, que é o famoso mundo novo, a maioria das pessoas elas vão ser presas, né, nos seus próprios corpos, ter a sua vida completamente, enfim, afetada por medicamentos, por opioides, por remédios sedativos, para não viver a realidade. Então, quando você constrói uma sociedade onde a maioria das pessoas estão sedadas, as pessoas não conseguem pensar, as pessoas não conseguem reagir, é muito mais fácil você dominar. E esse processo já vem acontecendo já há muitos anos, até mesmo com a China, porque a China fabrica, né, que tem lá a questão do opioide, do fentanil, que desembarca no porto de Nova York e transforma, essas pastilhas são vendidas aí para o mundo inteiro, e hoje o Ocidente está completamente tomada por elas. Então, esses são opioides, né, que transformam, e outra, tem um potencial devastante no corpo humano, porque em poucos minutos você pode ter de 5 a 6 overdoses em 1 minuto. É algo inacreditável que acontece. Agora está vindo uma outra, mais forte ainda. E essas drogas são criadas justamente para essa função, para esse objetivo, para sedar a sociedade, para deixar elas completamente inativa
através até mesmo do pensamento e de ação mesmo física. Enquanto isso, eles comandam tudo, né? E a próxima geração vai ser mais ainda, porque imagina com essas universidades que transformam todos esses adolescentes, esses novos adolescentes, que a droga está lá dentro, porque nas universidades na Califórnia, Nova York e tudo mais, a gente vê o que está acontecendo na Universidade de Columbus agora, em Nova York, que fecharam por causa da manifestação dos pró-palestinos, né, que estavam ali querendo depredar tudo, botando fogo em tudo, enfim. Ali corre droga pra caramba, como todas as universidades correm droga pra caramba. Então, imagina essa sociedade, essa nova geração que vem sendo já fundamentada através do uso de drogas contínuo. Então, para eles, é muito mais fácil de dominar. Esse é o plano de domínio. Tá certo. É preocupante, mas faz todo sentido, e a gente vê isso com o retrato da sociedade que a gente vê hoje, né, Karina? Eu tive a oportunidade de visitar Nova York, era um sonho que eu tinha desde de criança, acompanhei, vi filmes, né, Nova York, se passando em Nova York, então tinha aquela magia, né, em torno de Nova York, mas quando eu conheci pessoalmente, assim, é legal, claro, só que é um pouco frustrante, porque você vê uma cidade, não gosto de generalizar, mas é uma cidade que boa parte ela está fedendo, entendeu? Ela cheira mal, né? Em várias esquinas você vai sentindo cheiro de maconha por onde você passa, entende? Então a gente vê realmente na prática essa sedação social acontecendo, realmente.